dia, turma do primeiro ano. Sexta-feira chegou. Nossas duas últimas atividades de hoje vão ser feitas agora. As atividades estão com as datas trocadas porque a gente teve um dia da semana que não teve aula e eu tinha colocado as atividades todas. Então, hoje a atividade que vocês vão fazer, uma está com a data do dia 22 e a outra com a data do dia 23. Nós vamos começar falando com a atividade que é de ciências e de geografia, que a gente vai falar sobre animais. E quando a gente fala sobre animais, a gente acaba falando sobre o local onde eles vivem, mas também é uma atividade de português, porque a gente vai produzir um texto. Na verdade, 3 textos diferentes. Nós vamos começar falando sobre animais mamíferos. Ao pensar em animais mamíferos, eu quero dizer aqui para vocês algumas características. A característica principal dos animais mamíferos é que eles todos saem da barriga da mãe. E ao sair, eles todos são amamentados pela mãe, ou seja, a relação dos mamíferos está relacionada ao amamentar. Alguns mamíferos são diferentes, a maioria dos mamíferos a gente conhece, mas alguns a gente acha que faz parte de uma outra espécie, como é, por exemplo, o morcego. O morcego ele é um mamífero e a gente não sabe. Ou a baleia, que também é um mamífero. Ou temos também o ornitorrinco, que é um animal bem estranho, que tem características de aves, que tem características de mamíferos, mas esses animais que eu citei agora são animais mamíferos, mas eles não fazem parte da grande maioria dos animais, assim que a gente conhece, né? Então vocês vão começar aí, conhecendo os animais mamíferos, e vamos completar esse texto de acordo com as características de cada um desses bichinhos. Nós temos um macaco, uma gatinha e um coelho. Quando você estiver montando isso daí, você vai acabar fazendo uma pesquisa e percebendo características entre eles. Então, por exemplo, entre esses 3 animais aí, o corpo deles é coberto por pelos. É uma característica dos mamíferos. Por exemplo, as aves, elas têm penas. Os peixes, eles têm escamas. E os mamíferos, eles têm os corpos cobertos de pelo. Tem algumas outras informações que vocês vão pesquisar e montar esse texto. Lembrando que as respostas são são pessoais, não tem uma resposta correta. Por exemplo, no texto da gatinha, a última pergunta diz, ela faz. Você que tem um gato em casa pode dizer várias coisas, então essa pergunta é aberta à resposta. Pinta bonito a atividade e em seguida vai para a última atividade dessa semana, que nós vamos falar sobre brinquedos e brincadeiras. Ao passar do tempo, os brinquedos e as brincadeiras foram evoluindo. Por exemplo, na época em que eu era criança, há muito tempo atrás, não existiam brinquedos eletrônicos como existem hoje, por exemplo. Hoje em dia vocês estão tendo aula pelo celular, pelo computador, e na minha época isso não seria possível. A gente estaria sem aula realmente. Então, os brinquedos e as brincadeiras, as infâncias, elas são diferentes. Hoje vocês são uma geração diferente da minha, diferente da dos pais de vocês. E aí tem uma lista de 10 brinquedos que alguns vocês podem conhecer, outros nem tanto. Por exemplo, se a gente for olhar aí esse número 10, que é um brinquedo que tem um nome em inglês, então quem tiver dúvida pode procurar, chama Spinner, eu acredito, é esse nome. É um brinquedo recente, mas nós temos aí peteca, pipa, bola, que são brinquedos que já existem há muito tempo. Então, a nossa atividade de história vai falar um pouco sobre brinquedos e brincadeiras e vocês concluem essa lista, pintam as atividades, não esquece de mandar a foto. É muito importante as crianças seguirem uma rotina. Então, não adianta receber o kit de atividade e querer fazer todas de uma única vez, porque isso quebra a rotina da criança, não faz sentido para ela, não faz sentido para mim também receber uma atividade que eu ainda não fiz. Então peço por favor que o restante das atividades que ainda tem aí nesse kit são para a semana que vem. Então aguarda as orientações antes de começar a fazer. Então um abraço e bom final de semana a todo mundo.